Vamos falar agora da educação em Esparta, trabalhando sempre a relação entre o processo de formação do cidadão espartano e a cultura cívica dessa polis, que desde sua origem, a ocupação dórica, trilhou um caminho histórico, um processo histórico-cultural, forjando uma sociedade de guerreiros, uma sociedade cuja característica principal é o militarismo. Então, o objetivo da educação em Esparta é formar bons guerreiros para seguir as determinações do Estado espartano, principalmente as guerras de conquista, ocupação de territórios e a captura de escravos ou ilotas. Nós temos aqui um texto sobre a educação espartana, que você pode acompanhar aí em casa, que diz o seguinte: a finalidade da educação espartana era formar guerreiros. Com 7 anos de idade, os meninos eram afastados das mães, ficando até os 18 anos em escolas militares, onde aprendiam ginástica, esportes, corridas, lutas corporais, lançamento de dardos, além de ler, escrever e manejar outras armas. O método exigia esforço físico, andavam nus nos dias frios, tomavam banho gelado, comiam um pouco e apanhavam. Tudo isso para que ficassem resistentes como o ferro. Capacidade de suportar o sofrimento físico, disciplina, habilidade militar. Destaque isso aí. Esses eram os objetivos principais. Até hoje, uma pessoa que leva uma vida material simples, que suporta bem o desconforto físico, é disciplinada, pode ser associada à expressão espartana. As meninas espartanas recebiam educação em escolas especializadas para mulheres. Lembre que o papel da mulher era administrar o lar na ausência do esposo. Faziam ginástica, aprendiam música, a ler e escrever e a costurar. O objetivo era formar boas mães, mulheres reprodutoras, para atender a necessidade de soldados para as fileiras do exército espartano. Todos os espartanos, portanto, eram guerreiros, porque um dos objetivos também desse processo educacional era prepará-los para a constante iminência, o constante perigo de revoltas por parte dos ilotas. Como características que você vai encontrar no seu livro de história, você pode trabalhar vários conceitos sobre a educação espartana. A xenofobia, que é o ódio ou aversão aos estrangeiros. Do grego, xeno, estrangeiro, phobos, horror ou aversão. A xenelasia, que é evitar o contato com outras culturas, para, na visão educacional espartana, evitar o processo de contaminação cultural ou influência cultural. Então, a xenelasia é o ódio, a rejeição à cultura estrangeira, e a xenofobia é a atitude de hostilidade, de estranhamento e até mesmo de rejeição àquele que não é espartano, que não é descendente dos guerreiros dórios. E o laconismo, que significa hábito de falar pouco. Estimulava-se uma postura lacônica, ou seja, o cidadão espartano é ensinado a obedecer, a lutar, a seguir de maneira disciplinada as determinações do Estado, mas não estimulava o espírito crítico, o debate, a divergência, o diálogo, porque isto é uma característica da cultura dessa próxima polis que iremos trabalhar, a cidade-estado de Atenas. Muito bem, aqui nós temos uma imagem de um soldado espartano, um hoplita, que é uma representação muito conhecida, uma imagem muito conhecida da cultura de Esparta, que era o soldado da infantaria, soldado que combate em terra. Ele carrega o seu escudo, ele tem todo um aparato, né, voltado para a sua defesa corpórea, muito diferente da imagem daqueles espartanos mostrados no filme 300. Né? Como é que você vai andar com trajes sumários se você está em guerra? Então era necessário proteger os sinais vitais, cabeça, né, peitoral, virilha, né, ombros. Então,
uma forte preocupação com o aparato de defesa corporal. Faziam um choque frontal dentro de uma técnica de combate chamada falange, que é uma forma de proteger o colega ao lado, né? Cada escudo protege o peito do colega ao lado e o de trás, né, projeta a lança perfurando o inimigo combatente. Então aqui uma imagem das falanges em batalha e assim nós concluímos a análise sobre Esparta e agora vamos falar de Atenas. Atenas, localizada na península da Ática, destacou-se no mundo antigo e até hoje é conhecida historicamente como uma cidade cosmopolita, ou seja, aberta às influências culturais externas. Em Atenas você tem, além de gregos, você tem egípcios, você tem jônios, você tem aqueus. Existiam povos vindos da Ásia Menor, da Grécia Asiática, povos vindos do sul da Itália, da região da Sicília, trazendo uma forte riqueza cultural, além dos fenícios também, cuja contribuição é o alfabeto escrito, as letras grafadas, a caligrafia da cultura fenícia, desenvolvendo a educação, o processo comunicativo para fins de comércio. Como é que a língua, como é que a escrita, como é que a tradição clássica chega aos nossos dias? Através dos registros. Lembre-se, para você existir, você tem que produzir história. E como é que você existe para a história? Narrando, produzindo arquivos, produzindo registros sobre sua existência. Então, essa influência da cultura fenícia, o desenvolvimento da escrita alfabética, foi muito importante para a preservação dos legados culturais civilizatórios do mundo antigo, ainda presentes no mundo contemporâneo. Cidade exemplar da Grécia Antiga. Por que cidade exemplar? Servia de modelo, de referência ou arquétipo para as outras polis. Algumas seguem o modelo oligárquico, o modelo militarista e conservador de Esparta, e outros seguem o modelo democrático, o modelo cosmopolita da cultura ateniense. Como voltaram-se para o comércio e a navegação, Atenas viveu um processo de prosperidade, de crescimento econômico. Vivendo na Ática, embora cercados por montanhas, os atenienses lançaram-se ao mar. Inclusive, o orgulho de Atenas era a sua marinha, enquanto o orgulho de Esparta eram os seus hoplitas, os seus soldados a pé, com suas falanges armadas. Atenas orgulhava-se da sua marinha, orgulhava-se também da sua cultura. Ser ateniense era, acima de tudo, alguém com autoestima cultural, com uma identidade cultural, até de certa maneira exagerada. Às vezes eles vão até se considerar melhores ou superiores aos outros. É o chamado etnocentrismo, quando uma cultura se coloca como visão predominante sobre as demais culturas. Vamos ver isso mais adiante. Como não tinham terras férteis na Ática, desenvolveram a pesca, mas principalmente a navegação e o comércio marítimo. E assim eles conseguiram conectar-se, conseguiram interagir, realizar intercâmbios culturais, trazendo cultura de fora para dentro, não fechando-se como Esparta, oligárquica, conservadora, militarizada, patriarcal e escravista. Atenas, embora escravista e patriarcal, conseguiu abrir-se para o mundo, principalmente através das trocas e das relações comerciais. A sociedade ateniense ela é bem mais complexa e estratificada se comparada à sociedade espartana. Você tem os eupátridas, que são os descendentes dos primeiros atenienses, os grandes proprietários de terras, a elite agrária, também conhecida como aristocracia agrária, aristocracia, poder dos melhores, os georgóis ou geômoros, os pequenos proprietários rurais, agricultores, lavradores, responsáveis pelas atividades agrícolas, os demiurgos, que eram os artesãos e comerciantes. A palavra demiurgo significa aquele que cria, aquele que inventa, demiurgo, uma espécie de artesão. Também os tequinais,
que eram a classe dedicada aos ofícios do artesanato, carpinteiros, oleiros, metalúrgicos, armadores, que eram construtores de navios, viviam do artesanato, os camponeses sem terra, conhecidos como tetas, já comentamos anteriormente, o segmento mais baixo da hierarquia social de Atenas, os não nascidos em Atenas, os forasteiros ou estrangeiros, conhecidos como metecos, que não têm origem jônica, e a grande maioria da população de Atenas, a massa escravizada. Atenas, apesar de desenvolver no campo da filosofia, das artes, da cultura e de todo o saber mais sofisticado, uma cultura mais erudita, Atenas tem uma marca de atraso, de conservadorismo, que é o fato da grande maioria da sua população ser escravizada. Uma grande parcela de pequenos camponeses, pequenos trabalhadores rurais sem terra e uma enorme massa de indivíduos escravizados. O escravo é considerado propriedade, o escravo é considerado um bem imóvel, pode ser trocado, comprado, vendido, alugado ou herdado. Como diz Aristóteles, a escravidão é a coisificação do indivíduo, transformar na forma simbólica e no tratamento jurídico o indivíduo em coisa, em objeto, em mercadoria. Quando o indivíduo é destituído da sua condição humana, ele perde os direitos básicos, o direito à vida, à liberdade, à dignidade e à preservação do corpo, e ele passa a ser objetificado, reificado ou coisificado, você está diante do conceito de escravidão. Por que o modo de produção é escravista? Porque grande parte dos bens materiais da sociedade grega, em especial de Atenas, era produzido pelos escravos. O trabalho dentro da cultura grega era visto como uma condição inferior. Há uma noção de inferiorização ou depreciação do conceito de trabalho. E como o trabalho é um campo para os indivíduos inferiores, ele era associado aos escravos. Aristóteles diz que uns nascem para serem livres, para pensar e governar, e outros nascem para serem escravos. A ideia do direito natural. Claro que no mundo de hoje não se aceita isso. Isso é uma ideia do mundo clássico, do mundo grego antigo. Então, como o trabalho é um elemento inferior, ele deveria ser destinado, referido socialmente aos indivíduos inferiores, ou seja, os escravos. Quais as origens da escravidão? Os endividamentos, os tetas e os tequinais, ou seja, os cidadãos mais pobres, quando contraíam dívidas junto aos eupátridas e eles não as saudassem, eles não as pagassem, eles eram reduzidos à escravidão, ou seja, o devedor passa a ser escravo do seu credor. Amarrava-se o indivíduo em uma corda e andava-se nas feiras de Atenas, aquele que pagasse o resgate, que pagasse o valor da dívida, se tornaria proprietário daquele ser escravizado, chamado nexo, a escravidão por dívida. Outra forma, a mais comum, as guerras. Os escravos de guerra, os prisioneiros de guerra, transformados em cativos e levados para serem escravizados em Atenas. Você tem também a escravidão doméstica, órfãos, crianças sem pai e mãe, eram criados por famílias atenienses como seus escravos. E também a compra, não é? A aquisição mediante relação de comércio. Ou seja, são várias as formas de escravidão em Atenas. Você tem aqui a estrutura urbanística de Atenas, a planta da polis de Atenas. O principal prédio é a Acrópole, a parte mais alta da cidade, estrategicamente construída como um ponto de observação para a defesa, né, dos pontos estratégicos de Atenas. Sempre ela é dedicada a um deus, no caso a deusa da sabedoria, que é Atena, que dá nome à polis de Atenas. A praça central, onde os cidadãos reuniam-se em assembleia, chamada de Ágora. O porto de Atenas, o porto do Pireu,
que tem uma baía, ou seja, uma entrada natural para a ancoragem de navios, e a zona rural, ou seja, as áreas de grande lavoura. Então existe todo um traçado, todo um conjunto arquitetônico que mostra essa organização da vida urbana em Atenas. Atenas, exemplo de polis grega. Aqui uma outra imagem que eu vou mostrar para você, detalhando mais uma vez, mostrando mais uma vez a estrutura de Atenas, a composição de Atenas. Aqui a sua localização, na Ática, né? Aqui o porto do Pireu, e aqui a planta, né, básica da cidade. A Ágora, que é o prédio central, centro administrativo e religioso, o Fênix. Aqui o item 2, o Fênix, que é uma espécie de área estratégica da cidade. O edifício dedicado aos deuses, protetores de Atenas, o Pártenon. O teatro, que é um prédio central na cultura dos atenienses. A tragédia grega, a comédia grega, a forma como eram educados os cidadãos, o exercício do diálogo, da retórica, do falar em público, o exercício da dramatização, a arte do convencimento, da persuasão, são elementos ensinados no teatro. O teatro, portanto, com uma função educativa, a arte para a educação e a educação artística, diferente de Esparta, que a educação é prática, é pragmática, ou seja, o treinamento de guerra. Em Atenas não se formavam soldados, formavam-se cidadãos. O teatro dedicado ao deus do teatro, o deus Baco ou Dionísios, né? O Olímpion, que é o centro onde se praticavam, não é, os cultos religiosos, e o estádio onde se desenvolviam as práticas esportivas. Aqui uma imagem da Atenas antiga e uma imagem da Atenas moderna. O que é que você pode perceber? A Acrópole, o Pártenon, ainda presentes na paisagem urbana de Atenas. Uma obra para a posteridade, uma arquitetura que serve para imortalizar, para preservar historicamente o legado civilizatório dos atenienses, até com uma certa ênfase. Politicamente, Atenas passou por um processo de mudanças e de transformações no campo das leis, no campo dos órgãos de exercício do poder, dos órgãos públicos e também no campo dos direitos civis. Diferente de Esparta, que nasceu e morreu oligárquica, Atenas passou por um processo de evolução política até que se chegasse à noção ou conceito de cidadania. Então, formaram-se em Atenas 3 partidos, cada um representativo das principais camadas sociais da cidade. Os eupátridas tinham um partido chamado Pediano, que vem da expressão Pedion, que significa planície ou áreas férteis. Politicamente eram conservadores, ou seja, defendiam a manutenção dos privilégios somente para os grandes proprietários, somente para a aristocracia, ou seja, a elite de Atenas, que deveria continuar monopolizando os cargos públicos, buscavam manter então o monopólio da noção de cidadania. Confrontando-se com o partido pediano, você tem a Parália, ou partido paraliano, que era o partido que representava o segmento dos comerciantes e artesãos, os chamados demiurgos. Demiurgo quer dizer inventor, criador. E assim, os demiurgos que enriqueceram, sobretudo a partir do século V, com as
as navegações, com a colonização de novas terras, com as trocas culturais e principalmente com o crescimento do número de escravos, esses comerciantes ganharam uma projeção econômica. E historicamente, toda vez que um grupo social ele ganha uma certa projeção econômica, ele busca também uma projeção política que lhe seja equivalente, que lhe seja equiparada. Os novos ricos querem se tornar também novos cidadãos. Então, eles vão pressionar os grupos tradicionais, a aristocracia agrária, a cederem espaço político. Então, os demiurgos, eles eram moderados, eles buscavam uma negociação com a elite tradicional, com os eupátridas, para tentarem igualar-se em direitos políticos. Ou seja, eles reivindicavam uma igualdade política, que fosse a tradução de sua condição econômica. Enriqueceram, mas não tinham os direitos básicos de cidadania. E a diácria, partido diacriano, a expressão diácria em ateniense significa montanha, era o partido popular, o partido representativo dos camponeses e artesãos, ou seja, dos georgóis e dos tetas. Eram mais radicais, ou seja, exigiam mudanças mais profundas na sociedade ateniense. Reivindicavam a igualdade política, a igualdade jurídica e a igualdade social. Reclamavam da condição de pobreza, reclamavam do seu endividamento e de sua redução à escravidão por dívidas. Queriam uma lei para abolir a escravidão por dívidas em Atenas, ou seja, gritavam por amplas reformas de ordem política e econômica. Ou seja, gritavam por direitos, gritavam por terra, gritavam pelo fim da escravidão por dívidas e reivindicavam o direito à cidadania. Em função desses conflitos sociais, dessas tensões entre grupos, em função dessas pressões políticas, sobretudo dos segmentos mais baixos da sociedade ateniense, vão surgir algumas lideranças políticas que tentarão propor soluções, tentarão encaminhar saídas para que houvesse um melhor equilíbrio das relações sociais em Atenas. Assim, surgem os legisladores atenienses. O primeiro deles é Drácon, que em 621 a.C., vai criar o primeiro código de leis escritas de Atenas, o chamado Código Draconiano. Antes, as leis atenienses eram baseadas nos antigos costumes dos primeiros moradores de Atenas, os chamados costumes das gentes, os costumes gentílicos, os costumes dos primeiros descendentes dos jônios que fundaram Atenas. Os primeiros eupátridas, que manipulavam as leis ao seu bel prazer. Por exemplo, é permitido um homem de origem rica participar dos cargos públicos? Perguntava-se ao eupátrida, dizia, não, manda a tradição, reza a tradição que só é possível ocupar cargo quem for bem nascido. Mas onde é que isso está escrito? Assim sempre foi dessa maneira. Então, era uma legitimação baseada no costume, o chamado direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? O direito tradicional. O direito baseado na cultura, baseado nos costumes. E quem eram os descendentes dos primeiros atenienses? Os eupátridas. Então, eles manipulavam as leis de acordo com seus interesses. Drácon irá sistematizar agora as leis. Elas passam a ser acessíveis a todos os cidadãos, então passa a existir uma igualdade no sentido do conhecimento da lei. Aliás, vai até uma pergunta aqui, você conhece a nossa Constituição Federal do Brasil? A Constituição da República Federativa do Brasil? Então é necessário conhecer a lei para o exercício da cidadania. E para que esse conhecimento fosse tornado público, Drácon sistematizou. As leis deixaram de ser consuetudinárias, passaram a ser codificadas, ou seja, escritas. E essas leis eram muito rígidas. Eram leis baseadas em critérios severos de punição a todas as infrações legais.
inclusive prevendo a pena de morte àqueles cidadãos atenienses que cometessem crimes de natureza grave. Daí a expressão leis draconianas, leis duras, leis severas. Então, Drácon, primeiro código jurídico de Atenas, leis draconianas, a lei passa a ser conhecida por todos os cidadãos. Em seguida, em 594 a.C., um outro legislador chamado Solon, que vai ampliar as leis, que vai ampliar as decisões e vai transformar alguns aspectos da estrutura política de Atenas. Solon vai abolir uma lei que definia a escravidão por dívidas. Ele vai abolir a escravidão por dívidas que afetava os mais pobres, sobretudo os camponeses e artesãos, ela é extinta. Os presos por dívidas são libertos, né, são libertados. E as suas terras, os seus bens que haviam sido confiscados, lhes são devolvidos, lhes são restituídos. Vai dividir a sociedade, grife aí na sua anotação, no seu resumo, Solon vai dividir os cidadãos atenienses pelo critério de renda. Ou seja, ele vai criar uma legislação baseada no censitarismo. Censitarismo vem da palavra censo, que significa renda. Ou seja, a condição política e jurídica, os direitos políticos dos cidadãos atenienses estariam ligados à sua renda. Ou seja, passariam a exercer cidadania aqueles que pudessem comprovar possuírem bens. Sobretudo, bens em dinheiro, em padrão monetário. Quem vai ser beneficiado com isso? Os comerciantes atenienses, os chamados demiurgos, que passam a igualar-se juridicamente aos eupátridas, proprietários de terras. Então, além de abolir a escravidão por dívidas em Atenas, Solon irá dividir censitariamente, grife aí, aboliu a escravidão por dívidas, os devedores foram libertados, as suas terras restituídas e a divisão da sociedade de forma censitária, onde a condição política será determinada pela renda, pela riqueza dos cidadãos. É o chamado princípio da eunomia, ou seja, a igualdade perante a lei. Também conhecida como isonomia, igualdade jurídica. Vai criar alguns novos tribunais e órgãos legislativos, a chamada Bulé, ou Conselho dos 400. Ele vai dividir Atenas de acordo com a renda de determinada povoação, uma quantidade de moradores que tem uma determinada renda, vai dividir Atenas em 10 demos, cada demos elegendo 40 representantes. Cada demos, cada povoado vai indicar 40 representantes, formando o chamado Conselho dos 400. Ou também conhecido como Bulé. Qual é o efeito prático disso, professor? Cresce a representatividade dos povoados. Essa instituição, a Bulé, depois vai ser ampliada para a nomenclatura Conselho dos 500. Ao invés de 10 conselhos de 40, vão ser 10 conselhos de 50 representantes dos povoados. Cria a Assembleia dos Cidadãos,
chamada eclésia. Essa expressão ainda é usada no mundo atual, eclésia, que significa reunião ou assembleia popular. Os representantes dos demos que não ocupassem uma vaga na bulé, no Conselho dos 400, que propunha os projetos de lei, podem ocupar um cargo na eclésia, na Assembleia do Povo Ateniense. Aqui uma representação, um desenho esquemático, um resumo, mostrando a estrutura política já no século V, já no apogeu da democracia em Atenas. O poder administrativo, executivo, fica a cargo dos estrategos, que exercem as funções militares, ou seja, a defesa da cidade, tomavam as decisões políticas e formavam-se por 10 representantes indicados pelos demos, ou seja, pelos povoados de Atenas. Além dos estrategos, existiam também os arcontes, que cuidavam dos cultos religiosos, o culto aos deuses, e também aplicavam as leis, as penas judiciais, um representante escolhido por cada povoado, ou seja, por cada demo. As leis eram elaboradas pela bulé, que passou a ser ampliada para 500 representantes, então são 50 representantes, 50 povoados elegendo 10 representantes, ou seja, o Conselho dos 500, e a eclésia, que é a Assembleia Maior, a Assembleia dos Cidadãos Atenienses. Atenção, nem todo mundo que mora em Atenas vai participar da eclésia, vai participar da bulé, vai participar do arcontado. Há critérios para a concessão do direito à cidadania. Finalizando, o areópago, que era o órgão que julgava os crimes de natureza mais grave, e o elieu, que era um Supremo Tribunal de Justiça, era um Supremo Tribunal de Decisão. Possuía mais de 6.000 magistrados, 6.000 juízes, 600 juízes de cada povoado, de cada demo. Ou seja, uma ampliação da participação política da população ateniense na vida pública. Decidir os problemas, discutir as necessidades, as dificuldades e criar soluções para o bem comum é o que se define como cidadania. Cidadão é aquele que participa ativamente da vida na polis, que tem atuação direta e que sua decisão pesa na vida de todo mundo. Ele decide por si e pelos outros. Olha a importância dos nossos representantes. Aqui um outro esquema explicativo com a estrutura política e uma observação. Todas essas reformas, tanto a de Drácon como a de Solon, trouxeram avanços, mudanças, mas uma questão central não foi resolvida. O acesso à terra, a questão do emprego e a igualdade jurídica e política. Lembre-se que Solon criou uma divisão censitária da sociedade, com base na renda. Quem vai ascender à condição de cidadãos? Os demiurgos. E os tetas e os geômores continuam excluídos dos principais espaços de decisão pública. E como a população se via distante do Estado, distante dos órgãos, dos tribunais, das assembleias, ela vai pressionar. Diante dessa pressão, dessa insatisfação popular por mudanças mais profundas, mais estruturais, vão aparecer alguns líderes, vão aparecer alguns representantes dos demos de Atenas que vão tomar o poder de forma não eleita, de forma não deliberada. Vão tomar o poder através de golpes políticos ou golpes de Estado.
insuflando, ou seja, incentivando a insatisfação popular, pedindo o apoio dessa população de Atenas, sobretudo a população mais pobre, a população sem emprego, sem terra e sem cidadania, vão surgir os chamados tiranos. Na definição grega, tirano é aquele que assume o poder de forma não democrática. Tirano é aquele que auto-intitula-se governante, sem a legitimação, ou seja, a decisão da maioria através do voto. Então, o acesso ilegítimo ao poder, toda forma de tomada do poder arbitrária, deliberada, a chamada tirania. O primeiro tirano, Pisístrato, que vai tomar o poder destituindo os arcontes, desfazendo o Areópago e criando um regime ditatorial. Para responder às demandas sociais da população, ele vai construir grandes obras públicas para gerar emprego e renda para a população mais pobre, que continuava descontente. Qual vai ser a principal reivindicação, a principal pauta do povo? Emprego, terra e isonomia, ou seja, igualdade jurídica e política. Depois da morte de Pisístrato, os seus filhos Hiparco e Hípias, os seus descendentes, vão manter o regime tirânico. Ou seja, uma família no poder, uma forma patrimonialista, ou seja, poder familiar. E não chegaram à questão central, as reformas sociais mais amplas. Diante disso, uma revolta popular, comandada por um aristocrata conhecido como Clístenes, que destitui os tiranos do poder, restabelece o poder para a eclésia, para a assembleia do povo de Atenas e restitui também o arcontado, o Areópago, a Bulé, ou Conselho dos 500, e o Elieu, o Supremo Tribunal Judicial de Atenas. Clístenes vai instituir um regime político de participação mais direta da população nas decisões públicas. Os povoados de Atenas, ou demos, vão escolher os representantes para ocupar os principais cargos. Então, o poder transferido para o demos, ou seja, para os povoados ou para os representantes do povo, chamado em Atenas de democracia. A democracia ateniense, a partir da reforma de Clístenes, estenderá os direitos políticos a uma parcela da população até então excluída. Isso não quer dizer que todos. Alguns critérios para o exercício da cidadania na democracia ateniense foram estabelecidos. Portanto, é uma democracia restritiva. É uma democracia que prevê alguns critérios, algumas exigências para o acesso aos cargos públicos. Uma democracia, portanto, limitada. Não é uma democracia plena, universal. Uma democracia com cláusulas de barreira, restritivas. A participação política dos cidadãos atenienses, ela exigia a idade, cidadãos maiores de 20 anos, para exercerem a participação dos cargos, não tinham direito os metecos ou estrangeiros, eles eram moradores, mas não eram cidadãos. Os escravos, os prisioneiros de guerra, povos originários de outras regiões da Grécia e do próprio continente europeu, foram mantidos sem nenhum direito reconhecido, continuando realizando os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais
degradantes, e também as mulheres foram impedidas do direito ao voto, o direito de participação das assembleias, ou seja, da eclésia, e também o direito ao voto, ou seja, uma cidadania restritiva, patriarcal, já que a participação é limitada aos homens, aos indivíduos do sexo masculino, patriarcal e também escravista. Uma democracia escravista. Então, os atenienses conviviam com uma contradição. De um lado, a ampliação da cidadania e, de outro, a existência do cativeiro, do trabalho escravo. Nem todos os moradores da polis eram considerados cidadãos. Então, era uma democracia elitista, restrita aos cidadãos. Todo cidadão teria que ser filho de pai e mãe atenienses para que exercesse o direito de voto. Uma democracia patriarcal, porque ela é restrita ao gênero masculino, e escravista, já que a sociedade grega era diretamente sustentada pelo trabalho escravo. 3 características: isonomia, que é a igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei. A isocracia, que é a igualdade política, claro, preenchendo-se os critérios. Todos os cidadãos politicamente eram iguais, independentemente de sua condição social, ou seja, foi abolido o critério de renda, o critério censitário estabelecido por Solon em sua reforma política, mas mesmo assim alguns critérios ainda foram preservados, como o critério de gênero, como o critério de nascimento e também o critério jurídico, o critério da liberdade. Quem não é livre não pode exercer cidadania. É até uma relação lógica. E a isegoria, que é o lugar de fala. Todos os cidadãos tinham o direito de expressarem-se, debaterem, divergirem, votarem as decisões públicas. A igualdade dos cidadãos para o uso da palavra. Isonomia, isocracia e isegoria. As principais características e os critérios: elitista, patriarcal e escravista. Em Atenas, viviam aproximadamente 150 mil habitantes. E desses 150 mil habitantes da Ática, somente 15 mil exerciam o direito à cidadania, ou seja, apenas 10% da população da Ática, da população de Atenas, participava da eclésia e dos demais tribunais e instâncias legislativas, ou seja, uma democracia limitada, uma democracia restrita a poucos, os cidadãos atenienses. Aqui nós temos uma descrição dos principais órgãos já comentados: a eclésia, que é a Assembleia Popular, que votava os projetos de lei elaborados pelo Conselho dos 500 ou Bulé, o arcontado, que exercia a justiça e a administração pública, ou seja, o poder executivo, o areópago, que elegia os arcontes, elegia os administradores de Atenas e também fiscalizava o seu desempenho, os estrategos, que eram os oficiais ou comandantes do exército, e o Elieu, que era o Supremo Tribunal de Justiça Popular, que poderia anular as decisões de qualquer um desses demais órgãos. E assim você tem a estrutura política de Atenas. Aqui uma imagem importante sobre uma prática muito comum na democracia ateniense, que é o ostracismo.